Olá, bom dia. Aqui é o Reverendo Hélio, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Estamos começando mais uma transmissão para a nossa escola dominical online. Nós estamos lecionando para a classe Fundamentos da Fé, que é uma classe preparatória para o batismo, profissão de fé e para a recepção de novos membros na comunhão da nossa igreja. Essa é a aula de número 17. Hoje eu quero falar sobre a batalha espiritual, e a batalha espiritual compreende a nossa compreensão a respeito de como deve ser a nossa relação com o diabo, a carne, que é a natureza humana pecaminosa, e o mundo. Eu quero dar boas-vindas a todos que já chegaram aqui no canal IP de Vila Nova e quero pedir a você que dê um like mostrando se não gostou, dá um dislike na nossa aula dessa manhã. Nós estamos naquela campanha para alcançar 1.000 inscritos no canal, a fim de que o YouTube abra a possibilidade de fazermos transmissões também via tablets e celulares e smartphones. Se você quiser entrar nessa campanha conosco, inscreva-se no canal, marque aí o sininho das notificações, a fim de que nós possamos melhorar a nossa participação na internet e aumentar o canal. Deixa eu só abrir aqui também o meu WhatsApp aqui. Para acompanhar a aula aqui, senão pode dar algum problema. De vez em quando você vai ouvir uma buzininha aí, não vai dar para eu colocar em silencioso o celular, como eu fiz com o WhatsApp do computador, mas sem problemas. Então, voltando à nossa aula, quando você abre a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 13, e estuda a parábola do semeador, você percebe que o Senhor Jesus fala de 4 tipos de solo, sendo que o último deles é a boa terra, aquela na qual a palavra de Deus cai como semente e ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. No entanto, o Senhor Jesus fala de outros 3 tipos de solo, no qual a palavra de Deus cai como semente, mas ela não brota, ela não frutifica, não se torna uma árvore frutífera no período da sua maturidade. É aquilo que nós chamamos de os 3 terrenos onde a semente não cresce, que são a beira do caminho, o terreno pedregoso e o terreno cheio de espinhos. Quando o Senhor Jesus interpreta a parábola, ele fala a respeito desses 3 solos, e esses 3 solos, eles representam e eles significam exatamente os 3 inimigos da palavra de Deus, e por conseguinte, e logicamente, os 3 inimigos da fé cristã, os 3 inimigos do cristão no que diz respeito à sua vida aqui na terra. O primeiro terreno é a beira do caminho. O Senhor Jesus diz que quando a semente cai à beira do caminho, as aves do céu vêm e levam embora a semente, portanto, elas nem nascem, nem brotam, nem florescem, e assim por conseguinte. E o Senhor Jesus diz que essas aves do caminho representam a ação do diabo, a ação de Satanás, porque o diabo vem e rouba a semente do coração das pessoas. As pessoas ouvem a palavra, elas não compreendem a palavra, Satanás vem e rouba a semente, a palavra do seu coração. O segundo terreno é o terreno rochoso ou pedregoso. O Senhor Jesus diz que vindo o sol, ele queimou a planta porque ela não tinha uma raiz profunda. E ele diz que essa ação do sol queimar a planta recém-brotada na terra é como o que a nossa natureza humana faz, a nossa natureza humana pecaminosa, a carne faz, ah, e a palavra não permanece. Ele diz que a semente não suporta a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Quando começa a perseguição ao evangelho, a nossa natureza humana recua porque é fraca para não ser perseguida, para não sofrer, ela se protege dessa maneira. E logo então a palavra ela brota, mas ela não cresce e morre no coração da pessoa. O terceiro terreno é aquele em que a semente cai entre os espinhos. E o Senhor Jesus diz que os espinhos sufocam
a planta que nasceu ali. E o Senhor Jesus compara essa ação dos espinhos sufocando a planta com os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. Então, aquilo que está no mundo, que compete com a palavra no nosso coração, logo ela não cresce. O que é interessante e importante você observar nesse texto é que à beira do caminho, o terreno rochoso e o terreno cheio de espinhos representam a ação de Satanás, a ação da nossa carne humana pecaminosa que não quer sofrer pela palavra, e a ação do mundo que sufoca, não deixa a palavra de Deus crescer no nosso coração. Estes são os três inimigos básicos da fé cristã, e geralmente, quando nós estudamos esse assunto, nós chamamos isso de a batalha espiritual. Por quê? Porque quando Paulo fala sobre a armadura de Deus e a batalha espiritual em Efésios capítulo 6, ele alista novamente os mesmos elementos que atrapalham a semente da palavra crescer. Se você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, você verá que os três inimigos que atrapalhavam as pessoas a conhecer Jesus e a salvação eram exatamente estes mesmos: o mundo, a carne e o diabo. Veja bem, abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Efésios, Novo Testamento, capítulo 2, os versos 1 a 3. Você vai observar. Minha Bíblia fechou. Esse é o problema da Bíblia eletrônica. Quando ela não quer abrir, ela fecha. É desse jeito. Especialmente se for online. Muito bem. Observe aí, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora sim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Palavra cosmos. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar, um outro nome para Satanás. Entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Observe que os três tipos de terrenos lá de Mateus 13 também estão aqui: no mundo, Satanás e a carne, os três inimigos da palavra. Então, voltando aqui para o nosso texto, é importante nós sabermos lidar com esses três inimigos que nós temos vivendo em nós ou ao nosso redor. Andando um pouco mais, vamos falar então primeiro sobre o diabo, depois sobre o mundo e depois sobre a carne. A Bíblia dá vários nomes para Satanás ou para o diabo. Ele é chamado de Satanás, uma palavra que quer dizer adversário. Ele é chamado de diabo, uma palavra grega que significa acusador, diabolos, que significa acusador. Ele é chamado de tentador. Mateus capítulo 4, versículo 3, o Senhor Jesus vai para o deserto logo após ele ser batizado, e então ele é tentado por Satanás, que procura convencer Jesus de não realizar a obra que Deus o enviou para fazer aqui neste mundo. Ele é chamado em Apocalipse 12 vezes de o grande dragão, como por exemplo Apocalipse 12, 12. Ele é chamado de maligno em 1 João capítulo 5, versículo 19. Mateus capítulo 12, verso 24, ele é chamado de Beuzebu. E 2 Coríntios capítulo 6, verso 15, ele é chamado de Belial, uma palavra hebraica que significa aquelas pessoas que não se importam com aquilo que é verdadeiro, que é justo, que vivem fazendo o mal. 2 Coríntios 11, verso 3, chama Satanás de antiga serpente.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que ele é o leão que ruge ao redor de nós, tentando nos intimidar e depois nos devorar. Ele é chamado de o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, nesse texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 2, versículo 2, também João 12 e 2 Coríntios capítulo 4. Ele é chamado de Apolion em Apocalipse. O Senhor Jesus o chama de assassino, mentiroso e pai da mentira em João capítulo 8, versículo 44. Então, nome para Satanás é o que não falta nas Escrituras, mostrando sempre em cada um desses nomes o seu caráter pecaminoso e que não se firma na verdade na palavra de Deus. E mais, diz que ele é mentiroso e que quem pratica a mentira é filho de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Quais são as principais estratégias de Satanás para tentar impedir que a palavra de Deus cresça, frutifique no nosso coração e dê fruto, e nós então sirvamos a Deus como verdadeiros cristãos? Primeiro, Satanás procura causar ignorância e cegueira espiritual nas pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que ele cega o entendimento das pessoas para que quando ouvirem a pregação do evangelho, elas simplesmente não entendam o evangelho. Satanás atua para manter os homens na ignorância da verdade. Segundo, ele engana, ele ilude e ele produz valores invertidos nas pessoas. O Senhor Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O mercenário faz essas coisas. Mas o bom pastor não. O bom pastor cuida das ovelhas, ama as ovelhas, alimenta as ovelhas. Satanás não faz nada disso. Ele engana, ele rouba, ele trapaceia, ele destrói o que a palavra de Deus tem feito no nosso coração. E terceiro, ele procura torcer as escrituras para que nós pratiquemos o evangelho de forma errada, de forma equivocada, cada dia da nossa vida. Assim sendo, nós temos esse inimigo que está sempre atrapalhando, lutando com a gente, tentando nos afastar do Evangelho de Deus. Satanás, ele usa de vários artifícios para cegar as pessoas, convencê-las do erro e, por fim, dominá-las completamente. Paulo diz em Efésios capítulo 6 que seu principal objetivo quando ele batalha contra nós é nos inutilizar, fazer com que a nossa fé seja inútil, infrutífera. É isso que ele procura fazer. E quando as pessoas se entregam a ele por acreditarem nas suas mentiras, pode chegar no máximo e no estado terrível até mesmo da possessão demoníaca, que é assunto para uma aula bem específica a respeito disso, não é a nossa intenção neste momento, mas é importante você que quer se tornar membro da igreja entender o seguinte: Satanás, ele não possui crentes, mas membros de igreja que acham que só frequentar a igreja resolve para entrar no céu, ele possui. Por isso é possível as pessoas irem na igreja e até mesmo lá no culto manifestarem possessão demoníaca, porque acham que a mera frequência, como desencargo de consciência ou uma religião externa, resolve, e não é esse o caso. Você precisa ser verdadeiramente comprometido com o Senhor Jesus e habitado pelo Espírito Santo. Quem é habitado pelo Espírito Santo jamais será possuído por Satanás. Poderá enfrentar momentos de angústia e de tentações que Satanás causa, mas de forma nenhuma ele dominará a vida de um cristão verdadeiramente entregue a Cristo e habitado pelo Espírito Santo.
como que a gente pode se defender de Satanás e vencê-lo? Ora, nós, lutando contra Satanás diretamente, jamais conseguiremos vencê-lo. Ele é muito mais poderoso do que nós, muito mais esperto do que nós, muito mais inteligente do que nós. Ele anda por este mundo desde quando este mundo foi criado, e a existência de Satanás é muito mais antiga do que o homem mais idoso que viveu na face da terra. No entanto, a Bíblia diz que nós podemos vencê-lo, e a principal estratégia para vencer Satanás é manter-se o mais perto possível de Jesus Cristo. A W. Tozer diz que Satanás não teme nenhuma ovelha. Lembre-se que o pastor também é uma ovelha, mas Satanás só teme uma pessoa, ele só teme o pastor, o ovelheiro. Ele só teme o pastor. Então, quanto mais perto estivermos do pastor, mais nós estaremos seguros diante de Deus. E a Bíblia então nos dá aqui alguns recados e instruções a respeito de como vencer Satanás. O Senhor Jesus fala de amarrar o homem forte, o valente, em Lucas capítulo 11, versículo 20. Isso só é possível pela oração, pela santificação, pelo ser cheio do Espírito Santo. Agora, nós vencemos Satanás tomando algumas atitudes defensivas. Primeiro, não dar lugar ao diabo. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dar lugar ao diabo está no contexto de você vencer ira e ressentimento. Toda vez que você está irado contra alguém, toda vez que você dá vazão à sua ira e se entrega a xingamentos, gritarias, brigas dentro de casa, dia 18 nós vamos ter uma live sobre famílias cristãs e violência doméstica. Toda vez que você deixa a ira dominar o seu coração, ela vai abrir a porta para Satanás agir na sua vida, agir através de você, usando você como instrumento, ainda que você não pertença a ele, para os seus desígnios, para os seus propósitos. Portanto, não dar lugar ao diabo é não permitir que as obras da carne cresçam dentro de nós, ira, discórdia, gritaria, inveja, malícia, essas coisas, não dando lugar para essas coisas, Satanás permanece de longe. Então nós vencemos Satanás apegando-nos a Cristo, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia lá para você ver essa passagem. 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática constante de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, nós vencemos a Satanás nos apegando a Cristo e a sua palavra. A palavra de Deus diz que nós vencemos a Satanás quando nos vestimos de toda a armadura de Cristo. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ora, o capacete é o capacete da salvação, quando a salvação ocupa a nossa mente e não as coisas de Satanás. A couraça é a justiça de Cristo colocada sobre nós para nos salvar. O cinto é a verdade, o cinto era usado para dar firmeza à armadura do soldado. O que te dá firmeza na fé? Crer e andar na verdade. O escudo da fé que permite apagar os dardos, as lanças que são lançadas de longe para alcançar você por Satanás. As flechas, as tentações, as sandálias do evangelho. Você vence Satanás quando você prega o evangelho, não só quando você diz crer no evangelho, mas quando você leva o evangelho ao conhecimento de outras
pessoas, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho aqui em casa um documentário muito interessante que chama sobre a história da espada. E esse documentário diz que as guerras verdadeiras eram bem diferentes dessas guerras que a gente vê nos filmes de Hollywood, em que os camaradas ficam lutando lá no meio daquela bagunça de gente, um só com o outro. Não, o soldado ele aprendia simplesmente 3 movimentos no campo de batalha. Ele se defendia, ele empurrava para o lado a arma do inimigo e ele atacava com a sua arma. Era só isso que o soldado procurava fazer no campo de batalha: defender-se, retirar o perigo e inutilizar o adversário por meio da morte, enfiando a sua espada no outro e não deixando que o outro enfiasse a espada dele em si. Então, esse teatro que as pessoas fazem, esse teatro que a gente vê no neopentecostalismo a respeito da luta contra Satanás, a Bíblia diz que nós temos que ser muito mais objetivos, muito mais decididos e muito mais intencionais. Logo, se você não sabe usar a espada ou usa a espada somente como teatro, você vai perder a guerra, você vai ser inutilizado no campo da batalha. Revestivos de toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É o que diz a Escritura Sagrada. Então nós devemos resistir a Satanás. Nós resistimos a Satanás usando os elementos prometidos da armadura de Deus, que é uma armadura espiritual, não é uma armadura física, e fazendo isso ao lado de Jesus, servindo Jesus, pregando o evangelho de Jesus para as pessoas. O nosso próximo inimigo é o mundo. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Concupiscência é uma palavra que significa desejo incontrolável. Pessoas que desejam sapatos, pessoas que desejam celulares, pessoas que desejam casas, automóveis, pessoas que desejam empregos e sucesso e vivem só por conta disso. Essas pessoas estão presas na teia que a Bíblia chama de mundo. Agora, qual o mundo que a Bíblia diz que nós não devemos amar? Por quê? É o planeta Terra? Não, a Bíblia diz que Deus criou o mundo e os que nele habitam. E que quando Deus criou o mundo, Gênesis capítulo 1, ele achou o mundo bom, tudo era bom. Então não é o planeta Terra que nós devemos não amar. Segundo, não são as pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus ama as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que do mundo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Então, quando a Bíblia diz para nós não amarmos o mundo, de que mundo que ela está falando? Ela está falando do mundo das ideias, dos valores do mundo. Sucesso, fama, dinheiro, beleza, força, poder econômico, poder de influência. Pessoas dão a vida por essas coisas e abandonam Deus no meio do caminho. Quais são os principais valores mundanos da atualidade que competem com a palavra de Deus no seu, no meu, no nosso coração? O primeiro deles é o cientificismo, que é muito representado pelo evolucionismo, que diz que nós, seres humanos, somos simplesmente animais evoluídos de seres inferiores para seres superiores. Charles Darwin acreditava que Deus não é o Criador, mas que aconteceu uma evolução espontânea através de um mecanismo automático pela lei do mais forte e da sobrevivência do mais capaz. Pessoas se dirigem no mundo hoje por esse mesmo tipo de ideia. O evolucionismo entrou tanto na cabeça das pessoas que quando você está falando, por exemplo, sobre emprego, qual que é a empresa que sobrevive? A mais forte. As mais fracas fecham.
É a ideia do evolucionismo, que fica também preso num negócio chamado cientificismo. Nós não somos contra a ciência. Nós somos contra o cientificismo, essa tentativa de sempre procurar provar que Deus não existe, que a fé é uma panaquice, como eu vi um repórter da Globo News falando alguns anos atrás, que crer em Deus e defender a criação é uma panaquice, segundo as pessoas do mundo, porque elas creem que inteligentes são aqueles que evoluíram de seres inferiores no decorrer das eras. Isso é cientificismo, é tratar a ciência como se a ciência fosse uma religião e, por causa disso, idolatrá-la. Segundo valor mundano que atua muito no coração das pessoas, inclusive de muitos crentes, a idolatria do Estado, a política ou o marxismo cultural que está entre nós atualmente, que tudo é luta de classe. Do operariado contra os nobres, as oligarquias, as aristocracias. É claro que existe sim luta de classes, mas a nossa vida não pode ser limitada a isso. Então tudo é luta de classe, luta de gênero, feminismo versus machismo, homens contra mulheres, a geração mais jovem contra a geração mais velha, e assim vai. Empregado contra patrão, isso vira uma idolatria do Estado. E aí o Estado acha que Deus, religião, fé, Bíblia Sagrada, é tudo perca de tempo. E aí nós vamos para os estados totalitários deste mundo. Qual que é a sua principal característica? Todos os estados totalitários, sem exceção, perseguem o evangelho. Vá no mundo muçulmano, vá no mundo onde o socialismo é mais forte. Todos, sem exceção, perseguem o cristianismo. E nós não podemos falar bem do capitalismo, não. O capitalismo também persegue o cristianismo. Porque o capitalismo, quando o cristianismo profetiza e condena o seu amor ao dinheiro, o seu amor à riqueza, amor ao dinheiro, amor à riqueza que faz abandonar o pobre, o necessitado, a viúva, o estrangeiro, eles também se voltam contra o evangelho. Então não é uma questão de direita e esquerda que a gente vê muitas pessoas, inclusive crentes, acaloradamente debatendo por aí. É uma questão da idolatria do Estado. Se eu idolatro um Estado de direita, se eu idolatro um Estado de esquerda, esqueço que nem a direita e nem a esquerda determina nada, pois Deus é que determina tudo. E ele julgará tanto uns quanto os outros. Então nós aprenderíamos a colocar os nossos valores nos devidos lugares. Terceiro valor mundano que vive competindo e tentando sufocar o evangelho, a psicologia. A psicologia, quando ela se coloca no lugar de Deus. Freud escreveu um livro em 1917 chamado O Futuro de uma Ilusão, no qual ele chama Deus de uma projeção do coração humano, uma ilusão que cumpriu o seu papel na sociedade e que está morrendo e que vai acabar. Mas depois que Freud escreveu isso, o mundo já viveu 2 guerras mundiais e mostra a sua carência de Deus. Hoje em dia, a psicologia ocupa o lugar que antigamente o aconselhamento pastoral ocupava. E muitos pastores hoje procuram estudar psicologia para usar a ferramenta da psicologia para tratar do coração humano. No entanto, vá numa faculdade de psicologia e pergunta que tipo de antropologia eles estudam lá. Jamais é antropologia bíblica, é antropologia evolucionista, que trata o homem separadamente de Deus. Não estou aqui condenando psicólogos crentes. Eu estou dizendo que para muitas pessoas, a psicologia, no que diz respeito ao racionalismo humano, tenta sufocar a palavra de Deus, porque quando as pessoas vão em vários psicólogos com a sua consciência pesada por causa de adultérios, por causa de mentiras, por causa de roubos, por causa de pecados cometidos, aquela psicologia que não respeita o evangelho simplesmente diz: mude.
Acalma o seu coração, não existe pecado, isso é uma projeção. E tem muita gente boa, cristã, deitadas em divãs de psicólogos que estão ali enchendo a mente de mundanismo e não de palavra de Deus. E quarto valor mundano que anda sufocando a palavra é o pós-modernismo, que diz que a verdade é relativa, ela não é absoluta. Tudo depende do seu ponto de vista. Tirar fotografias para uma revista masculina de nudez, numa época não é certo, mas se você faz 18 anos, passa a ser. E assim, nós vemos muitas outras coisas. Mentir para poder ganhar uma promoção, enganar pessoas para poder vender um automóvel estragado. Tudo isso tem a ver com essa ideia de que a verdade é relativa. Lá na igreja, a verdade é importante. Lá na oficina mecânica, não. Lá no hospital, não. Lá no supermercado, não. Lá no campo de futebol, não. Mas a verdade, ela é importante e relevante sempre. Nós somos da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o referencial e não essas coisas. Como vencer o mundo? A Bíblia diz não amar o mundo mais do que a Deus. Eu venço o mundo quando eu amo Deus mais do que as coisas, os valores, as ideias do mundo. Nós não amamos o mundo quando nós não seguimos a multidão para o mal. Vai fazer uma manifestação, alguém começa a tirar pedra, o outro começa a tirar pedra e todo mundo começa a jogar pedra. Não siga o mundo para o mal. Derrote o mundo pela cruz, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Não se conformando com este século, não aceitando as coisas que o século diz ser verdade. Romanos 12, 1 e 2. Fortalecendo a sua comunhão com Deus na igreja, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É claro que nós estamos em tempo de pandemia, isolamento social por causa de uma enfermidade. Mas e quantos não frequentavam a igreja com assiduidade quando não tinha pandemia? Quando a pandemia acabar, vão voltar a frequentar a igreja com assiduidade, com firmeza? Essa que é a grande pergunta que nós estamos nos fazendo neste momento, preparatório para o retorno às atividades integrais na vida da igreja. Por que nós devemos fortalecer a nossa comunhão na igreja? Porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se os seus melhores amigos, se os seus maiores interesses estão fora do círculo da igreja, pergunte a si mesmo se você não está se tornando uma pessoa mundana. Se nós preferimos fazer programações de jovens em outros dias da semana e não no sábado, qual o motivo? Porque o sábado eu quero ter livre para ir numa festa, noutra festa, mas não na igreja? E durante a semana eu posso me organizar melhor? Essa é uma pergunta honesta. Nós não achamos que é obrigatório todo sábado ter, por exemplo, reunião de jovens. Não achamos. Mas qual a motivação para que nós não tenhamos reuniões sábado nenhum? Responda para você mesmo. Se não é festinhas de família, se não é festinhas na faculdade, se não é viagens de passeio neste, naquele e naquele outro lugar. Essa é uma pergunta que você tem que responder. O mundo não está acima de Deus na sua vida? Responda essa pergunta. Nosso próximo inimigo é a carne. A carne, por definição, na Bíblia, é a nossa natureza humana pecaminosa. Quando a Bíblia diz não dar lugar à carne, não obedecer à carne, não satisfazer a carne, ela não está falando carne do seu braço, ela está falando a sua natureza humana, que é pecadora e que é pecaminosa, que peca e que produz pecado diante de Deus. Essa natureza humana pecaminosa, ela está em rebelião contra Deus. Ela vive
da autojustificação, sempre procurando desculpa para tentar explicar o nosso pecado. Sempre fugindo da culpa como Adão e Eva fizeram. Ela está sempre buscando independência, individualismo e presunção. Sempre pensamos mais do que convém sobre nós mesmos, achando que nós somos os melhores e os outros são os piores. Ela tem sempre prazer nas falhas dos outros. Quando o outro erra, ela fica feliz. E ela, segundo a Bíblia, está sempre relacionada à podridão, decomposição e corrupção. A morte é consequência do pecado. Todos morrerão um dia. E nós envelhecemos, adoecemos e morremos por causa de estarmos debaixo da era do pecado. Não quer dizer que todas as nossas enfermidades são causadas por pecados que cometemos, mas algumas são. Exageros, vida desregrada, gera enfermidades para nós, no nosso corpo. E são pecaminosas muitas vezes. Mas a Bíblia diz que nós envelhecemos, adoecemos e morremos porque depois da queda o pecado passou a reinar e nós vivemos numa época de corrupção, de decomposição. Então o que é que nos livra disso? Jesus. Se você entrega a sua vida a Jesus, ele te dá a eternidade por morada. A Bíblia fala das obras da carne. Quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Dissensões, facções, iras, discórdias, glutonarias, feitiçarias. Todas essas coisas são obras da carne. Veja aí. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz o apóstolo Paulo. Então, as obras da carne são aquilo que a nossa natureza humana produz dentro de nós se não for controlada, se não for limitada, se não for dominada. Como que nós vencemos e dominamos as obras da carne? Pelo fruto do Espírito. Então, entregando a nossa vida a Jesus, o Espírito vem habitar em nós e ele produz aquilo que nós não conseguimos produzir sozinhos, que é amor, alegria, paz. Não existe paz sem Cristo, não existe alegria sem Deus, não existe amor sem o amor de Deus no nosso coração. O amor do mundo, ele sempre tem conotações sexuais e ele sempre tem a ver com a avareza e ele sempre tem a ver com busca pelo poder. Freud já dizia isso. Mas nós devemos ser cheios do fruto do Espírito, que o Espírito produz na vida do verdadeiro cristão. Como vencer a carne? A carne, esse dragão que existe dentro de nós. Eu não expliquei, mas essa figura aqui, ela está aqui intencionalmente. Você já assistiu Navio da Alvorada, das Crônicas de Nárnia? Lá tem o personagem chamado Eustáquio. Eustáquio é um menino que está sempre achando que é melhor do que os outros. E num determinado momento, por não seguir as orientações, ele vai lá e começa a pegar um tesouro, que é o tesouro do dragão, e ele se transforma num dragão, então ele não consegue se livrar desse dragão de jeito nenhum. Até que em determinado momento ele começa a fazer coisas boas como dragão. E aí ele sai de uma batalha e Aslan vem ao seu encontro e Aslan retira a pele de dragão e faz Eustáquio virar uma pessoa
novamente. Então, a natureza humana pecaminosa é essa natureza de dragão, e é por isso, então, que eu coloquei aqui o soldado lutando contra o dragão. O dragão não é um inimigo externo, é você mesmo. Como que eu posso vencer a carne? Ter consciência de que a carne é fraca e manter-se vigilante. A carne cede facilmente a toda proposta indecente do mundo. Manter a consciência limpa através da obediência à palavra de Deus, procurar encher a mente das coisas puras, verdadeiras e justas da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8. Confiar no auxílio divino, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e ele proverá livramento de modo que a gente possa suportar a tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz para nós, fechou de novo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então Deus permite a tentação, mas ele não permite que ela seja além das nossas forças, e ele dá socorro para a gente poder suportar. A palavra livramento, ela é aquele negócio que o cinema explora muito. No último momento aparece uma válvula de escape para você fugir. Deus faz isso, ele nos livra das tentações, ele provê livramento de modo que a gente possa suportar. Nós vencemos a carne confiando no auxílio divino. E nós vencemos a carne andando sempre cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos incontroláveis da vossa carne. A Bíblia nos dá 4 estratégias bíblicas contra a carne. Primeiro, destruir as fontes de sustento da carne, não alimentar a carne com os seus desejos. Então, a internet é cheia de tentações, então temos que aprender a evitar andar naqueles lugares da tentação da internet. Estar com determinada pessoa é fonte de tentação, então essa pessoa não serve para o meu círculo de amizade. Toda vez que eu estou com ela, eu peco. Mortificar a carne. Matar a carne de fome, não oferecer o nosso corpo aos prazeres carnais, Romanos 6 e Colossenses 3, 5. Fugir daquilo que nos leva a pecar. 3. Afastar-se das paixões da mocidade. Quais são as paixões da mocidade hoje? Tinha uma música que dizia que era sexo, droga e rock and roll. Mas a gente vê muito na mocidade hoje em dia velocidade, drogas, músicas estranhas e com letras ruins. Ontem eu fiz uma coisa que eu sempre tive vontade, mas nunca fiz. Eu coloquei um fone de ouvido, coloquei o celular no bolso e eu tinha que resolver uma questão no meu banco, então coloquei no bolso e fui daqui de casa até lá no banco ouvindo música e do banco aqui para casa ouvindo música. Muito agradável fazer isso, eu nunca tinha feito isso. Mas enquanto eu vinha para casa ouvindo as músicas bonitas, e eu gosto de música clássica, que eu estava ouvindo, eu fico pensando, e essas pessoas que andam o tempo todo com fone de ouvido, ouvindo hip hop, ouvindo funk, pancadão, essas músicas do sertanejo universitário, que tem letras que só falam de sexo, apologia às drogas, de violência, o tempo inteiro, enchendo a cabeça dessas coisas. Não admiro que elas
sejam iracundas, briguentas, falem palavrão o tempo todo, porque essas canções são assim, palavras chulas, tratam o corpo feminino como se fosse apenas um pedaço de carne para dar prazer para os outros. E coisas desse tipo. Só fala de sofrência, dor de cotovelo, de infidelidade, de traição, e depois de gente que aceita isso porque não consegue se dominar. Não, enche a sua mente com outras coisas. Despoje-se do velho homem, vista-se do novo homem, um caráter transformado pelo Evangelho. Vamos para a nossa conclusão da aula de hoje. Falamos sobre Satanás, falamos sobre o mundo e falamos sobre a carne. O que acontece se eu não vigiar? A Bíblia diz vigie. Se eu não vigiar, eu me torno uma presa fácil. Como esse passarinho aí, essa cobra, essa foto, ela é para mim assustadora. Assustadora. O conflito espiritual, ele existe, é verdadeiro. Aquele servo de Eliseu experimentou isso, ele acordou de manhã, viu soldados sírios ao redor da casa de Eliseu querendo prendê-lo, e ele diz: vou morrer hoje, já era. E Eliseu diz: não, mais são os que estão do nosso lado que os que estão do lado deles. E ele ora para Deus abrir os olhos do moço, então aquele moço de repente não enxergava e agora ele enxerga soldados, cavaleiros, carruagens de fogo, com o único propósito de proteger Eliseu, o profeta de Deus. Eliseu estava atento, mas o moço que trabalhava com ele nem sabia dessas coisas. A Bíblia diz que você deve estar atento, vigiando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua vida, o tempo todo. O conflito espiritual ele é tanto externo quanto interno. Fora de nós tem o mundo e tem Satanás, mas dentro de nós tem a nossa natureza humana pecaminosa e ela tem a chave da porta. Como que Satanás pode agir nas nossas vidas? A nossa carne abre a porta. Por isso os puritanos falavam que nós tínhamos que ter cuidado com os órgãos do sentido, o olhar, o cheirar, o comer, o falar, o ouvir, o sentir, o toque. Essas são as portas pelas quais o mundo e as tentações de Satanás entram no nosso coração. Então, cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com as coisas que você tem procurado ouvir. Cuidado com a sua língua, com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que você procura cheirar. Cuidado com aquilo que você come e faz com que você abandone as coisas de Deus. Cuidado com os toques, os lugares onde as pessoas tocam em você. Cuidado, fique atento. Cuidado para você não fazer isso com os outros. Cuidado com a sua mente quando você quer tocar onde você não pode. Preste atenção nessas coisas. As Escrituras dizem que devemos vigiar e orar para não entrarmos e nem cairmos em tentação. Às vezes ficamos atentos com o que parece estar longe e não vigiamos o que está perto, não vigiamos a nós mesmos. Então a nossa carne nos atrai e seduz, porque ela lança o anzol e a nossa cobiça nos atrai e seduz. Então caímos e abraçamos o pecado. A Bíblia diz que nós devemos vigiar sempre. Devemos estar atentos sempre a essas questões. A batalha espiritual ela existe, ela é verdadeira e ela não é só contra Satanás. E o pior inimigo nem é Satanás, o pior inimigo é a sua carne, a sua natureza humana pecaminosa, porque é ela que abre a porta para os outros dois, o mundo e Satanás, agir na sua vida. O seu pior inimigo não são os dois que estão do lado de fora, mas é esse que mora do lado de dentro e que tem a chave da porta e que, em rebeldia contra Deus, abre a porta para o pecado. E você verá que não foi Satanás que te levou a pecar. Ele só deu a ideia. Foi você que foi lá e fez. Fique atento. Guarde o seu coração. É o que diz a palavra de Deus. Vamos orar.
Pai, guarde a gente, enche o nosso coração da tua presença, fortalece a nossa fé no Senhor Jesus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Hoje à noite tem culto especial na igreja, é culto de aniversário. Aqueles irmãos que podem estar no culto, não deixem de se inscrever. Vamos colocar 70 pessoas lá dentro do templo hoje, desde quando começaram os cultos, no dia 3 de maio, nós não tivemos 70 pessoas lá nenhuma vez. O máximo que nós tivemos foi 60. Então nós queremos convidar os irmãos que podem estar no culto, que estejam no culto. Ah, pastor, é sem graça, não pode abraçar ninguém, eu sei. Mas exercite a vigilância no seu coração de entender que o culto não é simplesmente a presença dos outros, a amizade, o amor, a alegria, a comunhão. Essa é uma parte verdadeira do culto. Mas o principal é você cultuando a Deus. Pastor, mas eu posso cultuar a Deus em casa? Pode, irmão. Claro que pode. Mas Deus também mandou cultuar na igreja. Tem gente que gostaria de estar lá no templo e não pode. Os irmãos com 60 anos, os irmãos que têm enfermidades. E você pode e não vai. Cuidado com isso. Hoje é um dia festivo. Vamos comemorar, pelo menos representativamente, a grande vitória de Deus nas nossas vidas. Deus te dê um domingo de paz.